Seguindo aqui, trazendo agora Igor Lucena, economista, doutor em Relações Internacionais, aqui na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, Igor. Boa tarde, né? Já passou do meio-dia, boa tarde para você. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é sempre nosso. Igor, queria entender, né, a sua visão, inclusive, neste momento, deve estar acontecendo, aqui as agências internacionais não estão trazendo nenhuma informação, mas estava previsto para acontecer entre 11h30 e meio-dia o encontro da ex-presidente Dilma Rousseff, que é a atual chefe aí do Banco dos BRICS, com Vladimir Putin, né, encontro acontecendo lá em São Petersburgo. Eu queria entender um pouco da sua visão em relação a isso. Seria possível Dilma restabelecer ali uma relação financeira entre BRICS e Rússia? E quais são, né, inclusive, os impactos que isso pode acabar gerando, já que a Rússia tem sofrido e sofre desde o início da guerra várias sanções por parte do Ocidente? Paula, essa é uma situação bastante complexa. Eu vou tentar aqui explicar um pouco o ponto de vista, né? A missão da presidente Dilma dentro do Banco dos BRICS ela é muito clara. É, de alguma maneira, oferecer um apoio financeiro para a Rússia. Isso tem uma visão clara do Itamaraty, do próprio presidente Lula. E ela tem também como objetivo direto tentar algum tipo de avanço para ajudar a Argentina. Talvez uma tratativa mais pesada seja a tentativa de fazer com que as moedas dos BRICS sejam mais usadas no âmbito internacional dentro das operações do próprio banco e de que isso de alguma maneira estimule a redução do uso do dólar. Agora, eu acho que esse cenário é muito complexo, porque apesar de uma discussão de mais ações para a Rússia, um dos próprios membros do bloco, né, a China, teme muito, de uma maneira muito radical de que eles possam ser alvos, o próprio banco, de sanções internacionais. E o banco já perdeu o nível de graus de investimento das agências internacionais de rating. Isso por causa da própria Rússia. Então, qualquer avanço dentro da Rússia com ações do banco coloca em risco os seus próprios membros. Eu não acredito que a própria Índia ou a China vão permitir isso. Do ponto de vista macro, o que acontece é que há uma visão, e eu acho que é uma visão errônea, de que o Brasil poderia ter se inserido internacionalmente de uma maneira mais rápida e prática dentro de uma agenda com os países dos BRICS. Só que os BRICS estão totalmente divididos dos seus pontos de vista, não há unidade de pensamento nem de interesses. Então, quando a presidente Dilma entra numa situação como a guerra da Ucrânia, ainda que de uma maneira lateral, ela coloca o Brasil numa posição extremamente fragilizada. E eu não acredito que ela consiga ter um avanço claro nessa situação. Agora, existem pontos de pressão muito grande. A saída da Rússia do acordo de grãos colocou em risco vários países africanos que dependem da Rússia e também dependem da Ucrânia para a sua subsistência. Existem países com mais de 50% a 70% da sua alimentação que saem dos portos de Odessa e que agora estão paralisados. Até os próprios russos disseram que podem dar de graça esses gêneros alimentícios, mas isso depende de uma ajuda internacional também. Eles não conseguem fazer tudo sozinhos. Então, o Banco dos BRICS e a presidente Dilma está meio que enrolado em uma situação geopolítica e geoeconômica bastante complexa de ser desatado esse nó. Inclusive, Igor, né, há ali a expectativa até que o próprio Vladimir Putin não vá no encontro que vai acontecer dos BRICS, né, dos países ali lá na África do Sul em agosto. O fato dela ir até a Rússia, né, fazer ali este aceno, você acredita? Pelo fato dela, né, ser uma brasileira, estar à frente do BRICS, uma ex-presidente do Brasil, você falou que é uma situação bastante delicada. Isso, de alguma forma, coloca, assim, o Brasil no radar em relação a essa atitude? Principalmente, a gente está tentando, por um outro lado, aquele acordo do Mercosul com a União Europeia. As falas de Lula, quando ele falou ali sobre a guerra, soaram muito mal. Depois ele até recuou, né, se desculpou em relação à forma como ele se posicionou
em relação à Ucrânia. Isso, de alguma forma, traz ali, né, um risco em relação a possibilidades do Brasil ser prejudicado, de alguma forma, até mesmo com este acordo do Mercosul, ou ser mal interpretado pelo restante ali da Europa, até mesmo Estados Unidos, diante dessa situação? Ou você acredita que não há, talvez, aí um impacto ali, né, que o Brasil em si, a própria instituição aqui, Brasil, ainda estaria neutro? O fato de ser a Dilma, isso pode trazer aí, de repente, alguma consequência? A situação é bastante delicada nesse exato momento. Se, por um lado, o presidente Lula e o Itamaraty como um todo procuram essa aproximação com a Rússia, lembrando, esse encontro está sendo em São Petersburgo, porque o presidente sul-africano disse que se o presidente Putin pisasse na África do Sul, ele poderia ser preso por tratados internacionais. Então, a situação da Rússia é extremamente delicada. Por outro lado, nós dependemos principalmente dos fertilizantes. Ainda o presidente Bolsonaro fez esse aceno para a Rússia, por causa do nosso agro. Então, existe também um interesse que é geoestratégico, eu acho que perpassa a política, de manter um aliado como Vladimir Putin relacionado a um fornecedor do agro brasileiro. Então, até aí, eu acredito que tem um certo sentido. Agora, eu tenho uma visão clara de que a melhor maneira de reinserção do Brasil no cenário multilateral não era pelo conflito Ucrânia e Rússia, era muito mais pelo acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo, eu acho que é um dos pontos necessários e tem a capacidade de elevar o nosso PIB em 0,5 ponto percentual pelos próximos 10 anos. Ou seja, você teria uma grande entrada de dólares, maquinário de alta tecnologia com impostos reduzidos, a gente teria um brutal aumento das nossas exportações e, de fato, cada membro do bloco se especializaria nas suas áreas específicas de trabalho. Agora, eu não acho que o que a gente assiste na União Europeia é basicamente um elefante na sala sobre meio ambiente ou compras governamentais. O fator geopolítico importa, ele só não vai para as manchetes de jornais. Então, não há dúvida de que se o Brasil virar um pouco a chave e tornar a defender mais a União Europeia e colocar os nomes do que são, que a gente está assistindo uma guerra, e que a Rússia é um país invasor, e que há necessidade clara de defesa da sobrevivência e da instituição da Ucrânia como um país, esses tipos de mensagens avançariam de uma maneira muito mais rápida o acordo com o Mercosul e a União Europeia. Não há dúvida para os europeus de que quando o Brasil dá declarações dúbias, ele coloca em dubiedade também o quão reliable ou quão sério o Brasil pode se tornar um parceiro no longo prazo em novas disputas geoeconômicas que vão acontecer. A União Europeia não pensa só nessa guerra, ela pensa em todos os conflitos que podem ocorrer nos próximos 10, 20, 30, 40 anos. Então, acho que esse é o ponto principal. A visão de política externa do Brasil precisa estar alinhada com a visão econômica do país. Se a gente não tivesse esse alinhamento direto, o que acontece é que nem a política externa de fato tem efetividade e nem a política econômica para o mercado externo se transforma em realidade. Então, os aspectos estão muito mais entrelaçados do que aparentam. Inclusive, a gente está falando, né, desse encontro com ela e Vladimir Putin, não tem como também não te perguntar sobre o acordo de grãos, né, suspenso pela Rússia. Na semana passada, acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano, a gente teve ali, né, que o Sergei Lavrov chegou a falar que Moscou só estaria disposto a voltar para algum tipo de acordo de grãos ali, elencou várias condições para se voltar, né, ali, enfim, né, principalmente ali, acho que Moscou tem acusado muitos ucranianos e a OTAN de estarem usando aí mecanismos para ato que eles chamaram, né, vou colocar aqui na boca deles, como atos terroristas, mas eu queria entender de fato, você acredita, né, que esses pedidos colocados ali pela Rússia devem ou podem ser atendidos para voltar a ter esse escoamento de grãos? É uma grande preocupação também se essa situação, até mesmo com muitos portos afetados, isso não pode trazer uma pressão inflacionária novamente por conta dessa suspensão do escoamento lá pelo Mar Negro? Não há dúvida, a pressão inflacionária vai existir, é uma questão de tempo. A gente viu alguns gêneros alimentícios
milho começou a subir, a gente viu também trigo. Lembrando que quando a gente assistiu à primeira invasão, esses gêneros chegaram a subir mais de 20%, impactou a nossa inflação no Brasil, e a tendência é que aconteça o mesmo, né? Você tem a produção de mais de 10% do trigo mundial saindo pela Ucrânia e mais de 15% do milho, então esses números vão impactar a inflação do Brasil e dos outros países de uma maneira geral. Isso pode até diminuir o ritmo de queda da taxa de juros nos próximos meses que a gente está esperando. Se a gente está esperando aí quedas de 0,5, que o mercado está dizendo, pode ser que só venha 0,25, com o temor disso. Quando a gente faz uma análise, Paula, sobre agências de rating que botaram melhoras nas contas públicas brasileiras, como a Fitch, eles obviamente olham as contas públicas brasileiras, mas um fator interessante é que todas elas estão hoje mais preocupadas no quão o impacto geoeconômicos de disputas militares e cadeias produtivas impactam os países do que, de fato, na razão de vida PIB. Então, você está com outro elemento que está sendo muito importante. O Brasil tem uma certa blindagem em relação a isso, porque, enfim, somos uma grande economia que estamos no continente americano. Então, apesar de sermos impactados, não é um impacto 100% direto, né? Porém, com os russos agora voltaram a ter relações, são os principais players que podem pressionar Vladimir Putin a voltar para o acordo, juntamente com os indianos. Então, são justamente aqueles players que não estão aliados com o Ocidente que podem exercer o maior ponto de pressão. Isso porque eles também são impactados. A inflação de alimentos para países como a Índia é cruel, porque você tem bilhões de pessoas para alimentar. E lembrando desse ponto em específico, o presidente Putin pede a volta do sistema SWIFT aos bancos russos. Isso não vai acontecer. Isso é uma decisão totalmente ocidental. Eles não conseguiram fazer um sistema paralelo. Eles pedem a volta da retirada de sanções sobre os seguros internacionais. Isso também não vai acontecer. Então, acho muito claro de que isso é uma tentativa muito mais de pressão após a invasão do Grupo Wagner na Rússia e uma maneira de dizer para o Ocidente que os russos ainda têm armas geoeconômicas para usar. Mas eu não acredito que isso vai ficar impune. Eu acho que isso foi um pouco de tiro no pé, porque os seus próprios aliados vão começar a pressioná-lo. Maravilha, Igor. Quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima. Muito obrigado, Paulo. Até a próxima.